Ei, meu povo, paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus, para mais um episódio do nosso online podcast. O online podcast é aquele podcast que você não precisa sair de casa para ser entrevistado. E hoje nós vamos ter mais uma convidada, uma pessoa, todos são especiais, mas ela também é especial, vai trazer algo sobre a vida dela. E eu venho dizer aqui a vocês, gente, trazer algo sobre nossas vidas não é fácil, tá certo? Dividir coisas da nossa vida privada não é fácil. Então, a gente deveria valorizar mais isso, né? Da pessoa se dispor e se despir, né? De falar da sua própria vida para edificar a vida de outras pessoas. É disso que se trata um testemunho, é disso que se trata, né? A pessoa contar algo da sua vida em público, especialmente aqui no canal de YouTuber. Mas eu quero dizer a vocês que o tema de hoje é leveza em meio ao caos. É um tema forte, é um tema que eu acredito que nós vamos aprender muito com isso, em nome de Jesus. A minha convidada já está aqui, vou chamá-la. Olá, 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 paz do Senhor. paz. Eu estou aqui, gente, essa é a minha convidada de hoje, é a Priscila Araújo, né? Eu perguntei Uhum. se a gente era da mesma família, porque eu também tenho Araújo. Mas a gente começou a perguntar da onde era a família da gente, e não. Oi, a gente não é da mesma. A gente É, não não é da somos. mesma. Foi eu que mexi aqui, bati aqui na câmera. A gente não é da mesma família. Somos da mesma família em Cristo, com Cristo. Verdade. Mas, sem mais delongas, eu quero só passar algum aviso a vocês. Vocês que vão ver aí ao vivo, ou vocês que vão ver depois, deixa aí um comentário, deixa aí o que é que você está achando, né? Que são pessoas tão distintas que estão vindo para o podcast e com histórias completamente diferentes, tão diferenciada uma da outra, né? Que eu acho interessante que como Deus está trabalhando nesse podcast. Mas eu vou deixar a Priscila, né, se apresentar e vou deixar o outro recado. Se você sentir vontade no coração de participar do podcast, entre em contato comigo, porque esse podcast aqui é feito para as pessoas simples, normais, como todo mundo. Então, pode ter um dia alguém que seja, porém, mais conhecido, amém. Também, se também não for tão conhecido, amém também. O que importa é o como Deus se utiliza da gente para trazer a experiência das nossas vidas para edificar a vida do outro. E a Amém? gente aprende tanto, né, através dos testemunhos e através da experiência Exatamente. do outro, né? Exatamente. E como eu estava falando aqui, Pri, que né, as pessoas deveriam valorizar mais, porque a pessoa se expor e se despir numa rede social não é fácil. Não é? Não é fácil, né? Então, a gente deveria dar glória a Deus, porque isso precisa ser um ato de coragem, de você, E você sem sabe necessidade que nenhuma, fazer isso. você falou uma coisa interessante, que às vezes as pessoas ficam me sugerindo trabalhar com certas coisas, inclusive dos assuntos que a gente já falado, que eu já passei, mas que não é assim que eu sinto que Deus me chamou para fazer. Uhum, Assim, parece que as pessoas, às vezes, até diminuem o trabalho que eu faço, que é levar minha história. E não sim, é fácil, não é qualquer pessoa não, que abre a vida como um livro, assim. não. Abrir Se a vida mesmo, expor é assim, difícil. se expor com detalhes, né, tudo. E eu vejo, assim, como um propósito muito grande. Inclusive, eu falo isso no meu livro até, né, que isso dá sentido para a minha vida também, né? Sim. Tanto sofrimento ficar guardado só para mim não faz sentido. Faz sentido levar para mostrar realmente para as pessoas que é possível viver depois de tudo, né? E que Deus nos sustenta. Sim, sim. Então, assim, te apresenta, Pri, você vai falar da onde você é,
E quando você terminar a sua apresentação, eu já gostaria que você falasse um pouco de você pequena, da sua infância. Tá. Nasceu no lar cristão, não nasceu no lar cristão, então fica Uhum. à vontade. Então, meu nome é Priscila, eu nasci em Resende, Rio de Janeiro, eu tenho 40 anos, sou casada, esse ano eu faço 19 anos de casado, e tenho um menino de 12 anos, né, o Rodrigo Filho. E já. Eu sou formada em recursos humanos, né? Hoje eu trabalho com internet como influenciadora, também faço palestras, e inclusive também sou escritora, lancei meu livro, uma autobiografia, né? E justamente com o intuito com a missão de levar minha história para ajudar o máximo de pessoas possíveis. Então eu estou aí trabalhando hoje com a comunicação, né? E na época eu estava retomando uma faculdade que eu fazia de educação física, quando eu acabei caindo nessa área de comunicação. Vocês vão ver que eu vou contando aí na história um pouquinho, por isso que hoje eu trabalho com a internet, né? A minha experiência virou o meu trabalho, né? Hum, É muito mais do que trabalho, no caso, é uma missão que acaba, por consequência, me trazendo um retorno também, né? Como trabalho e de sustento, né? isso. E, e aí você quer que eu fale sobre eu desde Assim, criança, você né? nasceu, sua família é cristã, você nasceu num lar cristão, e Sim, se não, como é que foi a tua infância, assim? Foi uma eu infância nasci boa? no berço cristão, né? Então, sou cristã desde quando me entendo por gente. E cresci em escola dominical, sempre amei escola dominical, até hoje gosto muito. Sempre fui muito, sempre fui muito interessada, né? Na Bíblia, em ter uma vida com Deus. Tive uns momentos na adolescência que eu acho que um pouco comum, Todo né? mundo tem. Mas eu sempre fui muito, sempre tive muito temor a Deus, né? Então eu nunca passei assim dos limites, né? Uhum. Sempre fui assim, as minhas amigas me chamavam até de mamãe às vezes, porque eu estava ali, brincava, eu sempre fui muito divertida, mas não bebia, não fumava, né? Me guardei para o casamento. Então, eu estava no meio do pessoal ali, o pessoal fazia de tudo, mas eu era a, Uhum. tipo como se É fosse a como diz assim, santinha da turma, a patinha feia da história, né? a santinha da turma, né? É. Mas sempre gostei ali de gente, sempre gostei de gente. Então eu cresci, eu sou filha mais nova, sou a caçula, o meu irmão é mais velho que eu há 8 anos, e minha irmã 10, 11 anos, mais ou menos. E meus irmãos logo já saíram de casa, minha irmã casou cedo, meu irmão foi estudar, então eu passei bastante tempo mais da minha vida mais com os meus pais, né? Eu acho que com 8 anos os meus irmãos já não estavam em casa mais. Eu tinha 8 anos. Passou a ser filha única, né, no caso. Passei a ser filha única. Então eu tive ali eu fazia parte ali da construção do lar ali. Eu vejo até que quando eu casei cedo, casei com 21 anos. Eu até percebi, assim, que meio que desestabilizou os 2 assim, sabe. Porque eu Uhum. acho que fazia parte dali da relação ali, né, que eu sempre fui muito pulso firme, minha mãe mais muito boazinha e eu acho que eu colocava um pulso firme em casa, sabe. Uhum. E então, aí falando um pouco disso, então sempre fui uma criança muito carinhosa, muito amorosa, não dei trabalho, né, em Então, casa, assim, graças então a Deus você cresceu, né, nasceu e cresceu num lar, estruturado, vamos dizer assim, dessa vamos forma, dizer assim, né, com porque, todos assim, com problema toda bastante família problemas, tem, sim. né. Mas com meu pai, com a minha mãe, indo para a igreja, né, Sim. sendo ensinada dos princípios bíblicos. Então, o temor a Deus eu nunca, sabe, eu sempre fui, assim, com um temor muito grande, muito grande. Sei, então, Eu assim, brinco você teve você teve uma base, uma estrutura, né, de um lar estruturado, você cresceu com a mãe, com o pai junto de você,
né, não Uhum. teve a questão de ser filho de pai separado, essas Não, coisas, de agressões físicas, enfim, não. quando eu falo lá estruturado é isso, sabe. Sim, É que o meu foi completamente ao contrário, 360 graus, completamente sim. desestruturado, Uhum. mas e tua adolescência, né, tu falou um pouco, mas, foi muito difícil para ti ser uma adolescente cristã, nesse aspecto que você falou, que você via que seus amigos faziam as coisas, você estava ali, mas ao mesmo tempo não estava, porque você não fazia. Então, eu não vejo isso como difícil não, eu sempre fui muito bem resolvida, sabe. Mas, nessa questão não, de ser cristã não, eu sempre tive muito orgulho, nunca, me escondi, Uhum, então, assim, para mim foi muito tranquilo nesse ponto. Eu tive uma época na adolescência que eu engordei, uhum, então isso aí eu tive esses problemas aí, de complexo de inferioridade, de uhum. muita comparação Com a dentro da imagem, né, com a família, tua da imagem. imagem, e por eu ser primas todas moreninhas, porque moravam no Rio e eu vim para São José, a gente veio para São José, eu tinha 5 anos, São José Uhum. dos Campos, né, hoje eu moro em São José dos Campos já há anos, né. E a minha irmã muito próxima das minhas primas, então isso aí eu acho que eu cresci, assim, com muito nessa comparação, que eu era muito Sim. diferente de todas, todas Uhum. pareciam irmã da minha irmã, mas eu não. Então isso aí acho que eu cresci com bastante magoada por isso, Assim, a essas questão de comparações. pertencimento. É, Uhum. e como eu Eu vivia sei. para cá, eu passava as férias muito em Resende, né, É. lá, porque eu gostava de estar no meio deles, da família e tudo. Cresci indo em acampamento, né, isso eu acho que é muito legal, né, acampamento de carnaval Sim, e tudo sim. mais. Eu falo E isso, Pri, porque, eu acho sempre importante, porque sempre quando é na fase da adolescência, o adolescente, ele sempre acaba passando por alguma coisa. sim, Algumas pessoas, o mobbing, né, outras pessoas é essa questão do pertencimento, outra questão é a questão, familiar, questão psicológica, questão e você física, sabe que uma emocional. coisa, assim, que eu cresci com as pessoas falando muito pra mim que eu era sensível demais. Hum, Você é sensível demais, como se fosse um defeito meu. eu sei. Mas o problema é que o que que eu sinto hoje, que eu vejo com a maturidade, as pessoas elas não aceitam, a sinceridade. Se você me Sim, chateou, por que que eu não posso falar pra você: "Poxa, isso me deixou triste". Por quê? exatamente. Por que não? Entende? Exatamente, porque assim, hoje em dia, eh, como é que eu posso dizer? É porque primeiramente as pessoas hoje em dia, não é hoje em dia, vamos dizer de umas 2 gerações para cá, né, elas não estão muito tem muita depois que veio a internet, eu acho que as coisas eram mais fáceis, quando não tinha internet. Uhum. Eu acredito que o sentimento das pessoas, ficou assim, à flor da pele. Então, hoje em dia as pessoas não suportam nada, não aguenta passar por nada, não aguenta, ouvir uma verdade, não aguenta, ser confrontado. Então, Uhum. geralmente é assim, como a gente diz, essa é a geração do mimimi, vamos dizer É. assim, né. Porque assim, como você falou, né, falar a verdade, eu sou uma pessoa que eu apanho muito pela minha sinceridade, Uhum, eu também. entendeu? Então é uma coisa que, principalmente hoje em dia, né, mas eu quero que você comece a contar a sua história, já fizemos aqui Uhum. a introdução, né, as pessoas já sabem quem você é, como você cresceu, graças a Deus, muito abençoada por Deus, porque você nasceu e cresceu num lar estruturado, então você já Uhum. pode dizer que você ganhou na loteria sozinha. É, Porque uma pessoa nascer e crescer num lar estruturado, ela é rica e não sabe, verdade. né. Então conta, Pri, tua história. Então vamos lá, né, falando sobre a questão de eu ali crescendo, né, indo da adolescência para jovem, e uma oração muito assim, que eu orava muito, algo que eu falava muito com Deus era, assim, eu orava assim: "Senhor, que a minha vida glorifique teu nome". Sempre orei falando isso, assim, que
que eu não precise falar. Se precisar, né? Tem até uma frase que eu não lembro agora que fala, né? Se precisar, use palavras, alguma coisa assim, né? Hum, Sobre evangelizar, que minha vida ela seja uma para a glória do teu nome. Eu não hum, imaginava que tanta coisa ia acontecer, sabe? Porque hoje eu vendo a minha história, eu tô viva aqui é por Deus e para a glória de Deus, sabe? Porque se não fosse Deus, eu não estaria aqui de pé. Ah, mas não estaria mesmo, né? O Senhor que tem me hum. sustentado. Aí eu separei uns pedacinhos aqui do livro para eu ler para vocês, mas a coisinha pouquinha. Quer ver? Eu só vou dizer a vocês, gente, olha, o tema, né, é leveza em meio ao Isso, caos, esse é o tema do livro dela. Então, depois, se vocês que vão ver o podcast e se sentirem interessados, né, em conhecer ou eventualmente comprar o livro, eu deixei aqui no rodapé já escrito o Instagram dela, vocês podem entrar em contato, chamar no maravilha. direct, tá Isso, certo? Que é o tema do livro dela. isso. Então, é disso que ela vai falar, das experiências dela. É um testemunho mesmo, né? E o que eu falo aqui, né? Que a alegria faz parte da minha essência. E sem dúvida vem de Deus. Foi o que me sustentou em todo o processo e me deu forças para enfrentar as dificuldades, né? E aí eu falo, aí eu tenho um versículo aqui que é o tudo posso naquele que me fortalece. Foi isso aí que minha vida é prova disso, né? Que eu tudo pude por conta disso. E aí eu, iniciando um pouco aí, eu casei com 21 anos, que eu falei para vocês. Tive meu filho depois de um tempo, porque eu sempre fui uma pessoa que trabalhava, estudava, né? Sempre sonhei em ter uma família, porém eu queria muito ter uma vida profissional, né? Então eu casei nova, acabei trancando essa faculdade que eu falei de educação física e acabei trabalhando em escritórios e tal, e acabei me formando em RH. Trabalhei Hum, uma época, mas não deslanchou essa carreira. E aí eu já estava lá com 27 para 28 anos e eu já estava querendo ter um neném, né? Porque eu já sei. tinha 7 anos de casado, eu casei novinha, e aí, nisso eu estava procurando emprego na época, eu estava em casa, e eu falei assim: ah, eu vou tentar engravidar. Se engravidar logo é porque é vontade de Deus, não é para eu trabalhar, né? Sei que aí, quando a gente decidiu, 3 semanas depois eu já estava grávida. Então já estava, já Uhum, foi quando a gente decidiu, já engravidamos do Rodrigo, né? E aí eu tive o Rodrigo numa boa, não deu problema nenhum, graças a Deus, né? O Rodrigo nasceu muito bem, eu com 28 anos. E aí eu vivi esse tempo em casa cuidando dele, eu amo cuidar do meu filho, eu amo estar em casa para cuidar dele, mas eu não sou aquele perfil dona de casa, sabe? De uhum, ficar arrumando casa, não sei o quê. Eu sou mais mãe do que esse perfil. Então eu me sentia muito frustrada nessa época, sei. por não estar fazendo, movimentando a minha vida profissional. Eu tinha trancado a faculdade de educação física na época e me sentia muito frustrada. Aí em 2017, eu decido voltar para a faculdade, arrumar um emprego e colocar o Rodriguinho na creche. Ele tinha 3 anos, tudo de uma vez, né? E além Aham, disso, a gente decidiu ter o segundo filho. hum. E acho que eu perdi uma coisinha antes disso, que foi o que eu falei para você do livro, que eu fui procurar essa história aqui antes do livro, não achei. Antes de acontecer isso, de eu voltar a estudar, eu tive uma crise renal, operei de urgência, eu tive uma cefaleia pós-cirúrgica Hum. e fiquei quase 10 dias no hospital. E depois que eu voltei para casa, eu estava rouca e eu fiquei achando estranho, minha voz não voltava. Aí eu fui no médico para ver, né, no otorrino, e vimos que minha corda vocal tinha paralisado nessa cirurgia. Eu fiquei quase 4 meses sem falar. Hum. E eu miava, sabe? Era assim, você não me escutava. E você vê como minha voz Nossa, é forte.
Aham. Então foi bem duro para mim nessa época, eu fiquei quase 4 meses sem falar, sem, assim, falar, foi a sensação de Nossa, perder a como... identidade, sabe. Sim, sim, E eu sim. lembro que Deus falou comigo uma palavra, quando fala, eu não lembro se é Ezequiel agora, eu estava procurando no livro que eu não sei o que aconteceu, que não foi para o livro essa história, eu não sei o que aconteceu. Sobre quando eu não sei se era Ezequiel que ficou mudo, você lembra disso? Zacarias, Zacarias. Zacarias, não teve um outro? O profeta Zacarias. Foi quando Zacarias, o pai de João Batista, ele ia ter João Batista, e aí Mas Deus está em ele qual deixou ele. livro? Está em Ezequiel? Eu agora não sei Eu não exatamente sei onde se é é que porque eu está, fiquei com Ezequiel na cabeça, deve ser por conta de estar em Ezequiel, alguma coisa assim. Mas mas é. falando sobre isso, sobre a Aham. questão. O profeta ficou mudo até o parto da criança, Esse eu lembro porque dessa tinha história. duvidado que o anjo apareceu e disse que a mulher dele ia ter um filho. Aham. Aí depois eu vou me lembrar direito. Eu anotei numa agenda, mas eu achei que estava no meu livro, gente. Mas beleza, Deus falou comigo sobre isso. E graças a Deus minha voz retornou. Na época eu servia na igreja cantando. A minha voz sempre foi algo muito forte para mim. A comunicação sempre foi Uhum. algo muito forte. E justamente hoje o que, que eu trabalho, né? Depois de passando por isso, com comunicação. É muito interessante, né? E aí tá, isso foi em 2017, no início de 2017. E quando foi, aí eu engravidei novamente. E a gente muito ativos na igreja, a gente tinha combinado uma confraternização com o pessoal da igreja, tínhamos alugado uma casa com piscina, churrasqueira, né, para passar com o pessoal e tal. E Lucas, desculpa, Lucas 1, 18 e 20. mas eu acho que não é é uma outra história de um outro profeta que fala que ele ia depois, que ele ia se. Que assim está dizendo assim, ó, Zacarias ficou mudo por não acreditar na mensagem do anjo Gabriel sobre o nascimento do seu filho, Uhum, João Batista. uhum. João Batista. Conforme narrado em Lucas 1, 18, 20, o castigo durou até o nascimento da Mas o criança. que que ele fala depois para ele? Porque eu lembro que é um outro que fala assim que que ele não ia falar e depois a história dele, depois ele ia sair evangelizando. Tem também, É né, outro, eu acho. outra história de um mudo que foi curado, né, também, né? E Depois eu que vou, depois ele chegou para o Sinério e falou que depois eu Jesus procuro tinha e curado coloco nos ele. comentários aí da live. Certo, Eu certo. acabei não procurando isso daqui, eu achei que estava no meu livro. Eu não sei, eu acho que deu algum erro que eu não tinha percebido. Mas aí, nesse dia, a gente combinou essa confraternização. E eu sempre muito acelerada, desço primeiro do carro. E eu grávida de 3 semanas só, eu acho. Não, 5 semanas. Eu estava de 5 semanas. Quando eu desço do carro, eu sou atacada por um enxame de abelhas africanas. Acho que é a pior abelha que tem. E eu com o cabelo grande, assim, as abelhas grudavam na minha cabeça, sabe? Era muita abelha, coisa assim de filme mesmo. Hum. Meu filho preso na cadeirinha, graças a Deus todos os vidros do carro estavam fechados. E aí meu esposo desce para me ajudar e tal. E sei que no final das contas a gente acabou. Meu filho ficou sozinho no carro. Pulamos até na piscina por causa das abelhas, no final das contas. E o cara teve que descer. Aí a gente foi ver que estavam colocando veneno nesse lugar, do lado dessa casa, e não tinha nenhuma placa avisando e tal. Aí no final das contas eu perdi esse neném, tive que fazer a curetagem. Hum. Porque que eu consegui contar, assim, na minha cabeça, assim, no corpo, nas costas, foram 15 picadas que eu consegui contar, então foi um livramento de Deus. Nossa, se uma já dói, imagine 15. Então, e assim, que eu consegui contar ainda, eu lembro, eu tinha lavado o cabelo já, mas ia saindo ferrão da minha cabeça, sabe. Meu Deus. E eu poderia ter morrido mesmo não tendo alergia, né, porque você Por causa o do excesso excesso é, do veneno. do veneno que ela deposita. Então Uhum. realmente foi, assim, um livramento de Deus. E depois disso, né, eu perco esse neném, isso foi acho que final de dois.
fim de 2018. Acho que foi 2018. Não, fim de 2017. Isso. Foi novembro, dezembro, assim. E aí passa um tempo, assim, um monte de problema acontecendo, crise financeira, uma loucura, sabe? E a gente assíduo dentro da igreja, trabalhando na igreja e tal. Aí passa quase um ano, na época a gente estava morando em Jacareí, voltamos para São José, começamos do zero, tal. E aí eu engravido novamente do Murilo. Só que nessa gestação eu tive muita infecção de urina, diabetes gestacional, e aí eu tive que internar para tratar. E internei para tratar essa infecção, só que eu perdi líquido e o neném teve que nascer. Uhum. E aí ele nasceu, né, chorou, só que quando foi pesar, ele teve 2 paradas respiratórias, entubou e foi para UTI. E eu confesso que eu acreditava, sabe, que ele ia sair. Eu acreditava, assim, com todo. Para mim, não. Ainda mais o nome, né? Um nome muito assim, tipo de fortaleza, muralha, né? O nome que a gente colocou nele e tal. Mas aí. E aí eu estava internada com ele, eu ia ali visitar ele na UTI, né? Eu estava lá no No hospital. Natal. Aí no terceiro dia, quando foi mais ou menos por volta de 3 horas da manhã, o médico entrou com as enfermeiras no quarto para falar: olha, mãe, pai, a gente está vindo aqui chamar vocês para despedir do filho de vocês, porque a gente fez tudo que podia e infelizmente ele não vai resistir. Ele nasceu de quanto tempo? Nasceu de 8 meses, mais ou menos, 8 meses. 34, 35 semanas, assim. E aí a gente entra dentro da UTI lá, né? E sinceramente, ali é uma sensação de, né, inutilidade, uma sensação de Impotência. impotência, isso. Ali porque a gente, como pai, como mãe, a gente quer proteger os nossos filhos, né? E ali eu não podia fazer Isso. nada. A minha reação foi falar: Senhor, o que que eu faço? Meu Deus, o que que eu faço? Meu Deus, né? E ali eu fui do ladinho dele, falei para ele: filho, mamãe te ama muito. E a última palavra na sua vida vem de Deus ainda, sabe? Eu falei para ele: ainda cria que Deus podia estalar os dedos. Eu vendo Sim, ali, sim. sabe, a O movimento cardíaco dele. Uhum, caindo, sabe, caindo os batimentos. E aí a gente saiu dali, e aí eles falou pra gente voltar pro quarto e tal, e eu não cheguei a pegar ele no colo, nada. Voltamos pro quarto e logo em seguida eles já vieram para avisar que realmente ele tinha partido, né, e só que assim, os hospitais eles não estão prontos, sabe, para acolher a gente, sabe. Não Não. estão. Aí, assim, tinha acabado de acontecer, já vieram pedir roupa para colocar no neném, sabe, para enterrar, sabe. Você abrir a mala para a chegada do seu filho, para ter que despedir do seu filho, é uma coisa É, cruel demais, é cruel demais, é é devastador devastador. essas. A minha reação foi falar assim: eu não quero vê-lo sem vida, sabe, não quero vê-lo sem vida, eu não queria ver no enterro, não queria nada. Mas aí eu lembro que meu marido saiu para resolver as burocracias, aí quando ele voltou, eu olhei para ele e falei assim: "Ah, não tem como, não posso deixar meu marido passar por isso sozinho, né". Aí teve todo o enterro, né, teve toda eu não quis ficar com o caixãozinho dele aberto, sabe, abri uns 5 minutos Hum. antes só de enterrar. Lotou o enterro, sabe, lotou. As pessoas da igreja na época nos apoiaram muito, né, eu falo que foi igual, eu tenho aqui no quer ver, ó, eu separei aqui no livro, o pessoal da igreja, eles fizeram visita de 40 dias pra gente, né, que foi o tempo de resguardo, sabe. Sei. Tem lá quando Moisés, né, que Josué, foi Josué e Arão, quando segurou a mão de Uhum. Moisés ali?
Então eu vejo, assim, que Deus usou as vidas das pessoas realmente para nos segurar, sabe. As pessoas vinham nos visitar e eu achava que ia chegar aqui, ia ter aquele ambiente mórbido, né, mas não, o pessoal saía maravilhado daqui, sabe. Porque eu estava muito triste, mas só que Deus nos sustentando, sabe. Isso, E Deus nos isso. sustentando. Aí eu vou ler aqui, ó, que tá lá em eu vou ler, deixa eu ver, 3 versículos aqui. 3 não, acho que 2. Não, vou ler uma parte grande aqui lá de Êxodo 17, de 9 a 15, que fala, né, esse trecho de Êxodo relata sobre isso, né? Por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Ameleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Ameleque, mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia, mas quando se abaixava a sua mão, Ameleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para sentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro do outro. Assim ficaram suas mãos firmes, até o sol se pôr. E assim Josué desfez a Ameleque, seu povo, ao fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Ameleque e de Batal. E Moisés edificou um altar ao qual chamou o Senhor a minha bandeira. Né? Então, realmente, Deus nos sustentou com os irmãos, né? Nos ajudando. Né? E a alegria do Senhor realmente ela permaneceu no nosso lar, sabe? É porque assim, sabe, eu acho tão difícil, a morte, é, ela realmente, ela deixa a gente impotente de todos os lados. Acredito que para quem perde, acredito para quem quer ajudar, Uhum, para quem quer consolar, porque a gente não sabe o que falar. uhum, É porque é uma dor tão íntima da pessoa, da perda. Cada pessoa responde de uma maneira uhum. diferente. Mesmo eu trabalhando na área da saúde, toda vez que perdi um paciente, até hoje, a morte é uma coisa que nós, seres humanos, nós não sabemos É, muito não lidar com ela, sabemos mesmo. Uhum. entendeu? Então é difícil Então, trazer, né, assim, eu acredito que foi Deus mesmo que trouxe essas pessoas para casa de sim, vocês, uhum, né, para poder realmente fortificar, porque às vezes até uma palavra errada até piora até a situação da dor. é verdade. Mas é igual assim, né, é interessante, porque eu perdi, certo? E várias mulheres perdem. E quando você vê alguém falando assim: "Ai, porque Deus", tipo, tem gente que sobrevive, certo? Tem criança que sobrevive. E às vezes a pessoa contando fala: "Ai, Deus ele me ama muito, porque meu filho sobreviveu, não sei o quê". E eu que o meu filho morreu, e aí? Né? Tem coisas que não é gostoso de ouvir, mas eu, assim, é o que eu falo, eu aceito a soberania do Senhor, mas a gente sofre, mas é normal, a dor, né, a gente tem que encarar e É viver, verdade, né, fazer o quê? é verdade. E aí depois disso, eu continuei na época eu tinha voltado dessa faculdade, então eu estava fazendo a faculdade ainda. E eu falei assim: "Ah, eu não posso, eu não posso esmorecer. Tenho meu filho, tenho minha vida, tenho meu marido, então a vida precisa seguir, né?" Eu tive o resguardo e voltei para a faculdade, terminando a faculdade e tal. Aí quando chegou nas férias, a gente falou assim: agora vamos levar meu filho na praia, né? Porque ele também tinha perdido o irmão, ficou muito triste, vamos relaxar um pouco. Aí sei que no primeiro dia de férias do meu marido, eu deito na cama, levanto os meus braços assim e relaxo. Aí quando eu coloco a mão na mama, eu sinto um caroço na mama. Hum, Aí eu já fico assim, isso, como eu conhecia meu corpo, eu pude sentir que tinha alguma coisa errada, né. Só que a gente ficou assim, pode ser alguma coisa da mastite, né, porque eu não amamentei, uhum, então eu voltei para casa com as mamas lotadas de leite, sim, sim. né, eu fazia 6 meses, e aí a gente ficou nessa, mas aí eu fiz os exames, tal, aí eu fui diagnosticada com câncer de mama.
em foi janeiro de 2020. Então, mais uma bomba, Hum, né? É é, como se eu estivesse tentando levantar, daqui a pouco vinha outro, entendeu? Para me é, derrubar. E assim tem sido. Eu espero que dê uma melhorada dos anos para cá agora. Em nome de Jesus. é. Mas e Deus tem me sustentado. Acho que o milagre é esse, né? A gente enfrentando e Deus se sustentando. A gente é um milagre Isso. vivo, né? É quando a glória dele se manifesta nas nossas vidas. É, e aí, Muitas das e aí assim foi bem difícil para mim, né? Toda a questão ali. Ai, eu lembro que a gente marcou o aniversário do meu filho, eu não desmarquei, eu falei: "Não, vai, vamos acontecer assim mesmo". Aconteceu o aniversário do meu filho, fui no primeira consulta com oncologista, aí exame, aí começa a quimioterapia, aí daqui a pouco a perda do cabelo, né, que é algo assim que eu sempre gostei muito do meu cabelo, sempre tive cabelo grande, nunca cortei. Mas assim, eu falo que essa questão do tratamento, falando sobre tratamento, é, você tem que uma coisa de cada vez, eu acho que na vida também, né? Encarando um problema de cada vez. E sobre o cabelo, eu até rasparia antes, se eu soubesse como que é, porque a sensação de cabelo caindo é uma coisa muito ruim. Dos cabelos caindo, assim, tipo 50% do seu cabelo cair na sua mão, Meu é Deus. horrível demais. E para mim foi um alívio quando eu raspei. A sensação que eu tive foi assim, ó, isso aqui foi resolvido. Agora bora para a próxima Uhum. etapa, sabe? Sim, Então eu, sim. assim, eu não sofria antecipadamente. Agora é a hora da quimioterapia, agora vai ser a quimioterapia. É o que tem para hoje, Porque né? hoje Cada mal seu dia, né? é É. isso. Então eu acho que esse é o grande segredo, né. Eu sou uma pessoa assim que quando aparece um problema na minha frente, eu corro para o problema para resolver logo. Porque eu acho que quanto mais fica aquela coisa ali, É, uhum. sabe, não resolve, eu acho, para mim, Tassiana, é pior. Próximo, né. Porque prolonga, sabe, estica mais do que tem que esticar, que problema não é Então, eu chiclete sabia para que eu cair. ia ter todo o tratamento, cirurgia, quimioterapia, radioterapia, mas quando eu estava fazendo a quimioterapia, eu não ficava pensando na cirurgia. Porque Uhum, cirurgia é muito grande, né, extensa. Falei: é, "Não, deixa", aí eu fui sentir o medo lá para sentir no dia da cirurgia, entendeu. isso, Então aí foi isso. e Deus foi e assim, foi algo, assim, muito sobrenatural, sabe. Primeiro a questão da perda do Murilo e depois dos dias ali, né, é igual um filme de terror, sabe, quando acontece essa perda aí. Mas o quanto Deus nos sustentou foi sobrenatural. No tratamento, eu pra você ter uma noção, eu não tenho lembranças ruins do tratamento. Glória a Deus. Não tenho, assim, foram momentos muito abençoados que passamos. Eu praticamente não tive reação de quimioterapia. Eu ficava e era interessante, eu tomava quimioterapia, uns 2 primeiros dias eu ficava assim, eu já era no 220, eu já era agitada, eu ficava mais agitada que eu era, né, e só que teve a pandemia, então se não tivesse a pandemia, eu acho que eu ia sair fazendo um monte de coisa, passeando, fazendo um monte de coisa. Mas eu inventava as coisas para fazer dentro de casa, sabe. Hum, Mudava um quadro de lugar, inventava um negócio, porque a gente estava dentro de casa, né, na pandemia. Então, o meu tratamento, a pandemia acabou sendo algo facilitou para eu evitar de estar tão exposta, sim. porque eu fiquei dentro de casa, meu marido ficou em casa, porque o trabalho dele deixou ele em casa, porque eu era, né, de risco, meu filho em Uhum. casa, então foi um momento, assim, muito família e muito bom de presença, sabe, pra gente, assim. E a única pessoa que vinha na minha casa era minha mãe, para ajudar a gente, assim, durante quando fazia a Aham. quimioterapia. E aí, graças a Deus, deu tudo certo, né, no tratamento. Deus nos supriu tudo, porque o salário do meu marido baixou, as pessoas nos ajudaram, a minha família ajudou, fez brechó, mandava mesada pra gente, né,
mensalmente, minha família ajudou muito. Fez rifa, fez um monte de coisa. Fizeram um monte de coisa para ajudar a gente. A minha prima, o marido dela pastor de uma igreja, fizeram caldinho, venderam caldinho, sabe? Para ajudar. Então não faltou nada, não faltou nada. Durante o meu tratamento foi em São Paulo. Durante a radioterapia, uns amigos nossos se juntaram, pagaram uma hospedagem para a gente ficar lá, porque tinha que, todo dia a radioterapia, né? Ficamos lá, foi tão gostoso também. Foi assim, Deus nos mínimos detalhes, sabe? Em tudo. E aí, assim, você fez a operação, retirou o nódulo, Uhum. e depois disso, aconteceu alguma coisa mais ou Eu primeiro eu ficou fiz, totalmente eu livre? comecei primeiro em fevereiro de 2020, eu comecei as quimioterapias, fiz 16 quimioterapias, aí fiquei carequinha, tudo mais. Aí depois de 20 dias eu fui para cirurgia para fazer, retirou um quadrante e fez a Hum, simetria da mama. Essa cirurgia hum, também foi paga metade pelo convênio e metade o pessoal pagou, me ajudando hum, nessas ofertas. E aí eu tinha uma manchinha aqui. Há muitos hum. anos que eu ia em vários dermatologistas. Todo mundo falava que não era nada, não era nada. E nessa cirurgia, eu falei assim: "Ah, doutor, já que você vai mexer aqui na minha mama, eu tenho uma manchinha que eu não gosto, você tira para mim?" Ele falou: "Ó, vai ficar mais uma cicatriz que eu tinha já do catéter de um lado." Falei: "Não tem problema não, pode Sim. tirar, que isso me incomoda." Aí depois de uma semana em casa, eu recuperando a cirurgia da mama, o doutor liga pra gente e fala assim: "Olha, descobrimos mais um câncer na Priscila, um câncer raro de pele, é um Meu sarcoma Deus. raro de pele, que dá em uma pessoa de 1 milhão." Aí assim, eu lembro que eu, Deus purinho. nossa Deus, é Deus purinho, porque eu insisti, sabe, eu insisti naquilo. E dizem que dos cânceres que eu tive, esse é o pior. Meu Deus. E ele não estava, assim, com as características que normalmente ele tem, sabe. Sei, estava disfarçado, É, né? e era muito pequenininho, mas graças a Deus aí beleza, aí eu tive que ir fazer outra cirurgia. Aí eu fiquei com uma cicatriz bem grande aqui, ó, vai daqui a aqui. Aham, sei. E aí esse câncer não tem quimioterapia, nada, é só cirúrgico. Então É. eles tiraram, 5 por 5 de profundidade, de É, largura. você tem que tirar o quadrante para Aí, não graças a Deus, o quadrante estava livre, né. uhum, Esse câncer, ele caminha, só que ele é mais demorado. E sim. aí, depois passou isso, aí passou, aí eu fui para radioterapia, aí eu fiz 15 radioterapias, e aí falei assim: "Agora, como a gente descobriu esse câncer de pele, eu vou tirar umas pintas minha, né, dia das dúvida, vamos tirar." É, Inclusive tirei não, tirei lá em São Paulo. Aí escolhemos 5 pintas para tirar. E dessas 5 pintas, uma também era um câncer, só que aquele mais meu só o pó, né, que isso. Nosso Deus. E era um câncer, mas você vê que tudo isso é livramento é de Deus, livramento, a é bondade Deus, tipo, de me Deus limpando na de sua tudo, né. vida. Uhum. Exatamente, sabe, assim, livrando, porque, assim, eu só vou trazer, assim, algo, eu me lembro quando eu fui fazer, eu passei muito tempo pensando em fazer uma redução de estômago, porque depois que eu cheguei aqui na Noruega, eu engordei mais 30 quilos. Hum. E é uma coisa que eu engravidei, ainda aumentei mais, depois eu não conseguia mais baixar. Eu fiquei com quase 90 quilos, enfim. E nós vendemos um carro e eu fui fazer essa cirurgia na Látvia. E quando eu fui fazer a endoscopia, o médico disse que se fosse mais um pouquinho, ele encontrou pólipo Sei. no meu estômago. Pólipo é câncer, é início de câncer. Uhum. Então, assim, ele disse: "Olha, Tassiana, por 1 milímetro, você não iria fazer essa redução de estômago, mas já que ainda dá para fazer, você vai ser operada." E ele, quando ele tirou a parte do meu estômago, ele tirou justamente a parte Estava os pólipos. que tinha o pólipo. Aham. Então, assim, eu vejo isso, a desculpa era a redução.
mas Deus queria algo além disso. Verdade. Porque como é que eu ia descobrir que eu tinha algum Você não ia pólipo, mexer no estômago? Você não ia, né? entendeu? Aí você Então, chegou a fazer é a biópsia cuidado. e era benigno. Não, eles não fizeram biópsia, mas eu só sei que eles tiraram. Uhum. Só que desde que eu me operei, tudinho, então de vez ou outra, pronto, agora, o mês que vem, eu já vou fazer uma outra endoscopia para checar Entendi. novamente, Uhum. entendeu? Então, fica sempre acompanhando. Ah, legal. Mas no dia que eu me operei lá, eles retiraram os pólipos. Entendi, tá vendo? E a gente ter o discernimento, né? E escutar Deus falando com a gente, né? Exatamente, exatamente. Escutar Deus falando com a gente. E aí, isso eu terminei em outubro de 2020, o tratamento. E foi ali que outubro é muito significativo para mim, né? Terminei o tratamento, é meu aniversário, Mas de quanto de o outubro? meu é dia 13. Meu marido é Ó, que 23. legal. Então, Hum. aí terminei meu tratamento também, lancei meu livro em outubro. E quando eu terminei o tratamento, meu marido falou assim: ah, vamos começar a mandar seu testemunho nas revistas, na TV, para você contar a sua história. E ele mesmo, e ele que teve essa iniciativa, sabe? Uhum. E aí nisso eu comecei a contar a minha história, fazer entrevista, contar na televisão e tal. Começou a surgir algumas parcerias. Aí assim que eu fui para a comunicação e para a internet, né, com o intuito de levar a minha história mesmo. Tem um ponto aí que eu quero trazer, que eu sempre digo, de todo um processo negativo, doloroso que a gente passa, a gente tenta extrair alguma coisa Uhum, uhum, positiva. uhum, Tudo que você passou, tá certo? Deus, ele reverteu tudo a seu favor. uhum. Porque daí você não tinha história para contar, se não tivesse passado. Aí que eu falo, lá na frente eu não falei que eu orava para Deus, para minha vida, se eu não preciso falar, eu não preciso a pessoa me ver, eu não preciso nem falar, né. Se a pessoa conhecer a minha Entendeu? Então, história assim, são as marcas vivas, né? é, Cicatriz, as marcas, né, do processo que passou. Então, assim, eu acredito que é por isso que eu sempre digo, minha gente, vamos valorizar a história do outro, porque só quem sabe é quem calça o sapato onde uhum, aperta. Eu tenho minha mochila nas minhas costas, a minha mochila não cabe nas costas da Priscila, e vice-versa, mas eu sei o peso da minha mochila. uhum. Entendeu? Ela sabe o peso da mochila dela. Mas Deus, ele pegou a tua vida, ó, e deu um 360 graus e pegou todo aquele processo e transformou em algo. Ele ressignificou a sua vida Uhum. para daí você trazer esperança para a vida das E pessoas por isso que eu falo que porventura vão passar isso. e a questão da leveza em meio ao caos, porque eu levei tudo de uma forma muito leve. Não ficava reclamando, sabe, não ficava murmurando, né, e, assim, se eu precisasse chorar, eu chorava, sabe, mas eu não ficava Claro. tristonha não, né, inclusive no câncer, em casa eu agitava, queria fazer as coisas, eu lembro que teve uma quimioterapia que baixou muito a minha imunidade, aí minha mãe e meu marido falou assim: "Não, agora você não faz nada, não levanta da cama, você fica quieta aí pra você não esforçar, né, por causa da imunidade", porque tinha que voltar a imunidade para eu voltar pra Uhum. quimioterapia, né. Então eu ficava em casa mexendo nas coisas, fazendo um monte de coisa. E sempre assim, muito, muito positiva, sabe? Muito. Para mim era uma alegria eu ir para São Paulo fazer a quimioterapia. Eu me arrumava e via o look que eu ia. E foram tempos muito abençoadores, assim, eu com meu marido, de conversa dele comigo, de cuidado dele, sabe? Foi realmente um presente de Deus. E Deus sabia que eu precisava do meu marido do meu lado, sabe? Sim. Nessa guerra aí, né? E outra coisa, né, infelizmente, existem casamentos que o marido, o esposo, quando sabe que a mulher está especialmente com câncer de mama, Ele não ele abandona, abandona, abandona. ele deixa, ele vai procurar outra com um peito sadio, Uhum, né. Então, até nisso existem homens e homens. uhum.
né. Assim, foi outra coisa que Deus ele fez sobre a tua vida, o teu esposo aí, né, do lado. Porque, gente, quando a coisa aperta mesmo, é só quem está do lado mesmo, é a família. É, uhum. Não tem amigo, o amigo fulano de tal, todo mundo, ó, E você sabe que sai. eu sabe o que que eu senti, assim? As pessoas ficaram um pouco, parece que meio impressionadas comigo, assim, porque eu tinha Uhum, passado já a questão do Murilo, né, da perda, já tinha passado outras coisas. E aí veio o câncer. Eu tive a sensação que as pessoas ficaram assustadas, assim, uhum, e se afastaram um pouco, sabe, a sensação que dá que, tipo assim: "Se eu uhum. ficar perto vai acontecer comigo também", tipo assim. Sim, como se fosse infectada, É, como se fosse uma leprosa, vamos dizer assim, né. nossa, essa mulher é muito, tipo, É, desgraçada demais, deixa eu ficar perto não, que é, senão eu vou pegar essa é, desgraça, tipo assim. é, exatamente, não, essa daí só traz coisa desse tipo, sabe. Ela é carregada, tá, É, mas as pessoas não conseguem ter a sensibilidade espiritual para ver o mover e o trabalhar de Deus na vida das pessoas. Porque eu não consigo deixar de ver Deus do começo até o fim é, disso que você está contando. É a mão de Deus pura sobre a sua vida, é. entendeu? Mas não, as pessoas, infelizmente, que não têm visão espiritual, aí, em vez de praticar o que tem na Bíblia, não, aí se afasta, É, porque pensa que vai ser infectada ou que, vamos dizer assim, né? A má sorte, é, aham. né? Vamos dizer isso, vai pegar a má sorte, né? E é muita gente incrivelmente imatura hoje em dia, E você sabe espiritualmente. que eu estava vendo uns vídeos, né, a pessoa falando sobre a questão de física quântica, tudo mais. Tem Uhum. certas coisas até que eu concordo, mas, sabe, como que você vai é como se a física quântica for explicar, é como se eu tivesse trazido tudo para minha vida, como se eu tivesse, tipo assim, materializado todo esse sofrimento para mim. Para mim não faz Aham. sentido. É, exatamente, É um negócio muito exatamente. complexo, né, mas você entendeu o que eu falei? Porque eles acham assim que o seu É, pensamento sim, vai trazer o você é o que você atrai, é. Eu falo: "Mas espera aí, eu sempre fui uma entendeu? pessoa super alegre, muito, assim, alto astral, sabe, e aí não faz sentido". Se a gente for para a Bíblia, a gente vai ver, e José também, ele atraía as coisas para ele, tudo que José passou? Cadê a física quântica para explicar isso? É, entendeu? Então Da José pagou pela inveja dos irmãos, aí a física quântica vai explicar que ele atraiu aquilo ali? é, Então, assim, são coisa que olha, gente, o sobrenatural de Deus, o mover dele, o poder, a autoridade de Deus, não tem física quântica, não tem neurociência, não tem nada que explique sim, Deus. Nada. Porque, assim, tudo, na Bíblia diz que até o fio do cabelo da nossa cabeça, ele tá contado, ele sabe de tudo. Então, será que toda essa situação na vida da Priscila, será que pegou Deus de surpresa e Deus, e agora o que é que eu vou fazer? Não, minha gente, Deus é soberano. Deus ele não perdeu o controle em nenhum momento sobre a vida dela. é. E, assim, as pessoas no final das palestras, que eu vou nos lugares, assim, que não é a maioria dos lugares que eu vou não é igreja, né. Eu vou mesmo no eu vou para o mundão, né, no sentido, assim, de ir dentro de empresas, né, em São Paulo, Sim. e até fora do país e tal, e as pessoas no final ficam, assim, abismado e fala: "Mas como você conseguiu? O que que te fez chegar aqui até aqui, em pé, né?". Inclusive tem outras coisas que eu conto no livro também, que eu não falo aqui abertamente no nas palestras ou então quando eu vou levar o testemunho. E eu falo: "Não tem jeito, é Deus que me sustentou". E eu falo muito que é assim, é a forma como Deus me formou, como Ele me fez e porque Ele me sustentou, né, porque Ele me fez uma pessoa leve, porque Ele fez porque, assim, com toda a minha autenticidade, me fez enfrentar, encarar tudo com Ele me sustentando. A leveza, vamos dizer, desde que você falou assim da leveza, né, que você falou, né, que as pessoas ficam estranhar porque você é um bálsamo, ele passou um bálsamo sobre tua casa, sobre a tua vida,
que o pesar não veio. Por isso que veio a leveza, porque essa leveza que você fala aí, a leveza é que Deus ele colocou a tua casa, teu marido, teu filho, na mão dele, e ele ficou segurando, para não ser tão pesado. Então, essa leveza é a mão do Senhor Sim, sobre a vida de com vocês. certeza, com certeza. É o bálsamo de Gileade, que as pessoas também não conseguem entender. Nossa, essa mulher está aí com câncer, né? Careca, e a mulher está aí de pé, fazendo as Não, coisas. eu acho que eu até comentei, não sei se eu comentei isso com você. Eu fiz uma live uma vez com uma médica ginecologista e eu contando, né? E eu conto de um jeito muito tranquilo, né? Não trago dor para quando eu tô contando. Aí ela falou: "Menina, mas você conta tão assim que deu até vontade de ter câncer", ela brincou. É, é. Brincando, né, falando assim, por conta dessa leveza mesmo. E assim, e quem vê assim pensa assim, ai, nossa, foi tão fácil assim, Não, nossa, não, gente. Ela sabe o que ela passou, né? Então, assim, cada um passa o seu processo. Eu sempre digo, o que Deus tem para mim, eu quero para mim. O que Deus tem para o outro é do outro. e Eu sabe o que não que é quero. interessante, pastora? Eu cresci com as pessoas me falando que eu era muito sensível. E como uma pessoa tão sensível consegue estar de pé até agora, né? Ter sido tão forte no meio da tribulação, né? É, entendeu? Então, assim, e é O chão se abrindo na tua frente uhum. e tu na leveza. Ó, Plena, tô, plena, não é mesmo, plena, plena. plena com Deus, porque essa plenitude é do céu. Sim, Essa plenitude não existe aqui na Terra, não mesmo. sabe? Não, não, não tem, não, não tem. Assim, eu também, eu já passei muita coisa na minha vida também, eu passei calada, porque eu passei, tive meus momentos, mas passei com Deus. E quando a gente sente que Deus está do lado, que a gente sente que o Espírito Santo senta do teu lado no hospital, entendeu? E aí tu te aquieta, Uhum. tu te acalma, porque tu sente a presença de Deus e sabe assim, sabe de uma coisa, Jesus? Tu estás aqui. Então, eu não tenho, só tenho que, ó, largar e deixar ele fazer o que ele quiser fazer. Sim, Deixar ele fazer o que ele quer fazer, literalmente, nas nossas vidas. Né? Quando você falou lá no começo, você profetizou sobre você mesma, sem você saber. sim. Ai, meu Deus, o que que eu fiz? Tá entendendo? Quando você falou lá no É, comecinho, eu né? Você adolescente, queria, né? né? É, toda, na totalidade. Quando a gente dá entrega na totalidade, Deus ele faz o que ele quiser, Uhum. entendeu? Então, tipo assim, é, você é um milagre de Deus, né? Sua casa, sua família, Sim. entendeu, Priscila? E assim, e tem mais aqui contar mesmo, porque tem muitas pessoas que elas perdem a fé, perdem a Por tão esperança pouco, né, às vezes. por tão pouco. Ah, porque o pastor não me deu boa noite. Uhum. Ah, porque a diaconisa tá de cara feia. Enfim, por tão pouco. Uhum. Por tão pouco. É por isso que o Senhor Jesus ele diz que nós temos que ser testados e aprovados como obreiro aprovado para o Senhor. O Senhor ele permite, amados, nós passarmos por situações nas nossas vidas não é que Deus fica medindo a nossa fé, mas Deus ele precisa saber onde está o nosso coração, né? E em tudo que você passou, o seu coração estava com Deus, Sim. entendeu? Então, assim, é, eu acredito que você é uma vitoriosa, Amém. eu acredito que é, você é uma vitoriosa através de Cristo. Cristo, ele batalhou essa peleja, ele batalhou por você, Uhum. né? E você deixou, você largou e disse assim: Jesus, aqui, essa batalha é tua.
E o Senhor, o nosso Senhor, ele é general de guerra Amém. e ele nunca entra numa guerra para perder. Entendeu? Então, assim, tem mais alguma coisa, Pri, que você queira trazer? Acho que não, agora eu sigo levando a minha história, eu sigo dentro da vontade de Deus, sabe, e, assim, para mim é primordial, né, estar dentro do que Deus tem para mim, cima dos, como é que fala? Dentro dos princípios dele, né, valorizando minha família, mas e também falando a mensagem para as pessoas se apegarem com Deus, né, valorizar a família, não se estressar com pequenas coisas, sabe? Valoriza as pequenas coisas, coisas simples da vida, sabe? Hum. Aquele momento simples. Não adianta ficar correndo atrás do vento, né? Fica correndo. Gente, Salomão já fala sobre isso, né? A vida é correr atrás do vento. então, a Não gente. sabe de onde vem nem para onde vai. E você sabe que, assim, a gente quer, sim, ter uma vida de conforto, né? Falo por mim, quero ter. E é bom, mas acima de tudo tá valorizar sua família, dê valor, né, sua esposa, seu esposo, seus filhos, dê tempo, porque é o mais que a gente tem de valioso, É o sabe. tempo, Aqui exatamente. eu falo assim, no final do livro, né, eu falo assim que eu tenho colhido fruto de todas as lágrimas que caíram durante a caminhada. Enxerguei a beleza do caminho e hoje continuo admirando. Para mim é muito importante ter tempo para contemplar essa beleza, transformar um dia comum e simples num dia para guardar no coração. Sentir a brisa do vento, dançar livremente, sorrir, beijar, né? Abraçar, amar, se doar, ser livre, enfim, viver a plenitude da vida. Afinal, viver é a maior realização que se pode ter. Experimente viver de verdade, a plenitude de viver com Deus, né? Acima de tudo, nos princípios do Senhor. Isso, isso, isso. Eu eu estava, acho que foi no estudo bíblico a semana passada, não me lembro, mas assim, me veio assim ao meu coração, se a gente conseguisse ver na totalidade o mundo espiritual e o quanto Deus ele nos protege, o quanto Deus ele toma conta da gente. Eu acho que eu acho que reverteria a fé de um modo a um nível tão alto, porque tem muitas coisas que a gente não tem ideia, Sim. que Deus envia os anjos dele ao nosso favor. Existem batalhas que já está travada mesmo e Deus sempre manda o auxílio para a gente, Uhum. sabe? Então, eu tenho pedido a Deus para eu não murmurar, eu tenho pedido a Deus para quebrar o que tiver de quebrar, entendeu? E refazer o que tiver de refazer. E assim eu louvo a Deus pela sua vida, Amém. né? Você é uma guerreira, Obrigada. tá? Você não é todo mundo que passa por uma situação dessa, né? De cabeça erguida, não por querer humilhar o outro, de cabeça erguida porque você sabe a quem você serve. Uhum. Então é diferente. Então, assim, eu queria que você deixasse, Pri, deixa um legado aqui, além da live. O que é que você diz para as pessoas que hoje em dia estão recebendo um diagnóstico de câncer, por exemplo? O que é que você diria Uhum. para essas pessoas? Sobre quem vai, né, está passando pela doença, né, acabou de receber o diagnóstico, foque na cura. Pegue todas as suas energias e coloque na cura, sabe? Não fica buscando nada em Google. Procure confiar nos seus médicos, acima de tudo, confie em Deus, confie nos seus médicos, né? Porque o Senhor Deus nos deu a inteligência, deixou a medicina para isso, né? Viva uma coisa de cada vez, né? A questão do cabelo. Se você tiver a coragem e quiser encarar dessa forma, raspe o quanto antes. Não espere seu cabelo cair, porque eu acho que é muito mais fácil, né? Então eu acho que. Menos traumático, né? Oi?
Menos Muito traumático. menos traumático, você decidiu: "Ó, isso aqui eu vou ficar careca mesmo, Hum, então eu raspo e pronto", hum, né. É difícil para nós, principalmente mulheres, realmente, porque é algo muito importante, mas o seu foco tem que ser em viver. E se continue se cuidando, tenha a sua, mantenha a sua autoestima, né, porque eu sempre mantive também, e foque em tudo que te traz alegria, né. Tudo que vai te trazer alegria, passe momentos com família, com quem você ama, acho que isso é o mais importante. Uma coisa de cada vez e você também consegue vencer isso daí. sim. Sim. Então, gente, a gente nunca sabe, né, o dia de amanhã, né? Estamos aqui hoje, amanhã podemos passar por alguma adversidade, podemos passar por alguma tribulação, seja no psicológico, ou no emocional, ou no físico, Uhum, ou familiar, nós não sabemos. Mas ela passou pelo familiar, ela passou pelo emocional, ela passou pelo físico, e ela está aqui para contar. uhum. Então, que que eu desejo, né, para todas as pessoas que vão ver, né, viva um dia de cada vez. A porção do maná de Deus, ela é diária, só serve para hoje, porque às vezes o amanhã pode não chegar. Então, o que é que tem para hoje? Hoje é isso, então vamos viver isso hoje. Então aproveita o hoje, o agora, né. Então o amanhã, Deus proverá, Deus sabe de tudo. Amém. Né, e que possamos nossa força possa continuar sendo em Deus. Deus, ele é nossa rocha, né, Deus, ele é nossa força. Jesus é o nosso melhor amigo, ele não abandona a gente. Já vivi diversas situações na minha vida aqui na Noruega sozinha, não estava sozinha, estava com minha família e estava com Jesus. Então, eu quero te agradecer, Eu Pri, que agradeço. pela a sua disponibilidade. Gente, vocês se sentirem interessado, é importante esse tema, é um tema que fala sobre vários aspectos, então eu aconselho, compre o livro, né, eu acho que livro é um investimento que é para a vida toda, e é uma coisa que vai sumir, tá gente, futuramente, Verdade. sabe. E uma pessoa se dispor para escrever a história da sua vida, é porque tem um propósito de ajudar outras pessoas. Então se você se sentir interessado, entre em contato com a Priscila, compra o livro, leiam, leiam a dor do outro, porque amanhã pode ser a gente não sabe. Como é que eu vou lidar com isso? Se você já leu, se você já aprendeu, vai ser mais leve, É. vai ter mais leveza em meio ao caos, né. Então, muito obrigado, Deus continue te Amém, abençoando, abençoando a sua família, sua casa, sua saúde, amém. e que muitas coisas da parte de Deus ainda virão sobre sua vida, Uhum. né. Isso é Amém, eu creio. apenas o início de grandes coisas, e que você seja realmente cada vez mais uma ponte, né, um canal para que Deus, passe através de você para outras Amém, pessoas. Porque nós não temos nada, nós não carregamos nada, tudo que vem é de Deus, através das nossas vidas, Deus ele passa e alcança outros. Então, é isso, gente, mais um capítulo, uma outra história completamente inusitada, rica, informação, lição de vida, e é isso, eu só tenho que agradecer a Deus, né, agradecer a Deus por essa oportunidade de poder estar me utilizando de uma rede social para trazer informação para quem queira escutar. Então, você que vai ver ainda, porque eu sei que, principalmente aqui na Europa, o pessoal vê depois, então você que vai ver, deixa um like se quiser, também se não quiser, também não tem problema nenhum, tá certo? Mas eu agradeço muito. Se tiver a conhecer alguém, repassa para alguém, pode enriquecer a vida de alguém. verdade. Jesus, ele pode entrar na vida de alguém através desse vídeo, tá certo? Então, se você é cristão e você se isso é uma maneira de evangelizar também, tá certo? Estamos falando de Jesus da Bíblia.
e de experiências onde Jesus, ele é o cabeça. Tá bom? Então, Pri... Um beijo para todos, foi um prazer dividir um pouquinho da minha vida com Amém. vocês. Amém. Shalom, shalom a todo Shalom, a mundo. paz. E daqui a 15 dias nós vamos ter mais um outro episódio do Online Podcast. E você que queira participar, entre em contato comigo, porque você não precisa sair de casa para ser entrevistado. Esse é todo o centro, o foco do Online Podcast. Tá bom? Então, beijo para todos. Fiquem Beijo. todos na paz. Deus te abençoe, Pri. Amém. Obrigado.